Prontinho, está aberto para você. Amém. São 21 e 24. Correto aí? Muito bem. Então vamos. Eu quero fazer uma breve recapitulação que eu estarei fazendo todas as vezes que for abordar o assunto do discipulado, que, primeiramente, o que não é discipulado dentro daquilo que eu vou compartilhar. Então, discipulado não é um currículo, discipulado não é um sistema de módulos, o discipulado não é um programa pré-ordenado, o discipulado não é uma Bíblia do discipulado, o discipulado não é encontros, o discipulado não é informação conteudista, e depois de dizer que discipulado não é nada disso, a gente então entende que discipulado são duas palavras que, na verdade, consiste numa só palavra. Ou seja, discipulado é cuidar e acompanhar. Em outras palavras, você cuida acompanhando e acompanha cuidando. Então, na verdade, essas duas palavras se formam organicamente uma única palavra. E, baseado nesta compreensão, que basicamente eu construí ela nos últimos 30 anos, caminhando desde os primórdios, lá junto à CEPAL, na época do Ricardo Danca, Ariovaldo Ramos, Ariovaldo Ariveloso, e enfim, foi ali, e mais na sequência com o David Cornfield. Então a gente foi pensando em como criar um conceito e uma prática de discipulado que fosse bíblica e que fosse vivencial. E hoje eu quero abrir essa conversa de uma maneira introdutória, porque no próximo encontro eu vou falar dos fundamentos, dos 5 fundamentos que norteia. E o Pré Radak dando a palavra. Está falando sobre discipulado. Pastor Jazadak. Ele é cabeça boa. Adelã, fecha teu microfone que está no meio da coisa. Da coisa. Da coisa feia, né? Deve ser da coisa bonita, Jazadak. Tá bom. Vamos lá. Então, eu quero abrir introdutoriamente esta nossa conversa hoje, colocando exatamente Jesus como o referencial, como Jesus discipulava, ou como Jesus cuidava e acompanhava. E então eu vou levantar 3 elementos que, no meu entendimento, são verdadeiramente o que vai nortear toda o conceito e a prática do discipulado. E tem muitos textos onde a gente poderia ver isso, todavia eu peguei o texto de João capítulo 13, e o versículo 36, 37 e 38. E então esses 3 versículos nos sugere 3 elementos que Jesus utilizava e que aqui só está exemplificado, mas a gente pode perceber isso em toda a vida e prática de Jesus no que diz respeito ao discipulado. E é interessante saber que o capítulo 13, 36 a 38, está dentro de um conjunto de ensinamentos de Jesus naquela última noite que ele estava com os discípulos, ali na última Páscoa que ele celebrou junto com os discípulos.
E esse conjunto de textos são os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. E seria a última aula de Jesus, ou seria a última lição do mestre. E na verdade, faz uma recapitulação de tudo o que ensinou durante os 3 anos para os discípulos. E, basicamente, quando a gente olha no contexto, começando no versículo 31, e bem antes do 31, logo no versículo 1 do capítulo 13, dá para perceber que Jesus está com seu grupo completo, os 12 discípulos. Mas quando chega aqui no 36, o Judas já tinha saído. O Judas saiu no versículo 30. Então, ele está apenas com 11 dos seus discípulos. Mas é um grupo. Então, é interessante que esses 3 versículos nos apontam pelo menos 3, que eu chamo de elementos norteador do discipulado. E o primeiro acontece exatamente no versículo 36. O versículo 36 diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então, sem entrar em detalhes quanto ao texto, mas uma leitura bem objetiva do versículo, dá para perceber que Pedro faz uma pergunta e Jesus não responde à pergunta dele, porque ele diz assim: para onde o Senhor vai? E Jesus responde exatamente assim: para onde eu vou, você não poderá ir. Ou seja, Jesus não responde à pergunta. E aqui está exatamente um aspecto do discipulado de Jesus e que, no meu entendimento, é um elemento norteador do discipulado bíblico. Ou seja, não responder perguntas, mas responder necessidades. No meu entendimento, quando você responde perguntas, você está sendo professor. Você está sendo cognitivo, você está trabalhando no nível da mente, você está informando. Não quer dizer que no discipulado não tenha informação, mas o que norteia o discipulado não são as respostas cognitivas, mas sim as necessidades latentes, existenciais da pessoa. E aí a gente percebe que Jesus não responde perguntas, Jesus responde necessidades. Dizem os especialistas que existem 3 tipos de necessidades. A necessidade observada, que é aquela que eu olho e deduzo. Por exemplo, eu olho para o Wesley e a minha dedução é que ele está com fome. Mas isso pode não ser verdade, porque essa é a cara dele mesmo. Perdão aí, Wesley, eu só estou ilustrando, tá? Então, essa é uma forma é uma necessidade observada, mas existe possibilidade de você cometer equívoco de 60% a 70% nessa leitura. E existe a necessidade real, que ninguém sabe, só Deus sabe. Então, o discipulado ele não pode ser baseado na necessidade real, porque você não é Deus, você não tem uma bola de cristal, e nem na necessidade observada, que você pode cometer determinados erros crassos. Então, qual é a necessidade que o discipulado trabalha? A necessidade sentida. O que a pessoa está passando?
Por isso que o discipulado, no meu entendimento, não responde perguntas, e sim necessidades. A rigor, como eu chego às necessidades das pessoas? Fazendo perguntas, questionando, e aí, então, a partir do momento em que ele compartilha, eu posso ajudá-lo, visto que discipulado é cuidar e acompanhar, acompanhar enquanto eu cuido e cuidar enquanto eu acompanho. Mas, para isso, eu tenho que instigar a pessoa, eu tenho que perguntar, questionar, e não necessariamente somente me prender ao fato de responder perguntas que sejam cognitivas, informativas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está no versículo seguinte. E olha o que diz. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei minha vida por ti. Olha que coisa interessante. O Pedro tinha perguntado no versículo 36 para onde ele ia. Jesus responde o que ele não perguntou. E agora ele continua perguntando. E, na verdade, a pergunta de Pedro no versículo 37, dizendo assim, Senhor, por que não posso segui-lo agora? É uma pergunta. E depois ele faz uma afirmação. Na sequência do versículo 37, ele diz assim, darei minha vida pelo Senhor. Então, se observarmos, Pedro está pisando na bola de maneira sistemática. A pergunta número 1 já é uma pisada na bola, porque Jesus já tinha falado dezenas e dezenas de vezes para onde ele ia, para a cruz. E aí Pedro pergunta uma pergunta fora de hora. Pedro faz uma pergunta desconectada com a realidade. E aqui ele continua. Ele diz assim, por que eu não posso seguir de agora? E aí, então, ele diz assim, por ti darei a minha vida. Aí Jesus não aguentou. Jesus não aguentou e começa o versículo 38 com uma pergunta retórica de Jesus. Diz assim, Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Então, quando Jesus faz essa pergunta, você pode imaginar um sorriso no canto esquerdo da boca dele. Um sorriso porque Pedro está falando um monte de bobagem. Ele faz uma pergunta fora de ordem, ele continua fazendo afirmações, ele diz que vai morrer pelo Senhor, mas qual que é o elemento que eu quero destacar? No discipulado, segundo a compreensão que a gente tem dos evangelhos e do processo de discipulado de Paulo no Novo Testamento e dos apóstolos, além do discipulado não ser um espaço para responder perguntas, mas sim necessidades, o discipulado é um ambiente. A segunda coisa, o discipulado deve ser um ambiente de liberdade e confiança, onde a pessoa possa ser ela mesma. Enquanto o meu discipulado não fazer com que a pessoa seja ela mesma, eu estou fazendo qualquer coisa, menos discipulado. O discipulado é um ambiente da verdade. O discipulado é um ambiente da transparência radical, onde a pessoa fala bobagem, fala merda. Você entendeu? Esse é o ambiente mais verdadeiro, onde a pessoa, como Pedro, mente. O Pedro está mentindo, ele não dá a vida por Jesus coisa nenhuma. Pode ser que isso seja intenção dele, mas não é verdade. O fato é que ele não dá a vida por Jesus.
E Jesus sabe disso. E Jesus sabe disso, mas Pedro tem a certeza que ele pode ser ele mesmo ali diante de Jesus, e Jesus não vai fofocar sobre isso no grupo de zap dele. Então, Pedro tem a garantia, a confiança em Jesus como seu discipulador, que ele pode ser ele mesmo. Ele pode, de repente, pisar na bola, falar uma bobagem, mas ele está em desenvolvimento, ele vai melhorando. E hora nenhuma Jesus incrimina esse sujeito, hora nenhuma Jesus inibe esse sujeito, hora nenhuma Jesus tira a liberdade dele ser ele, do jeito que ele é, assim mesmo, desta forma. Isso é discipulado. E qualquer ambiente onde não há confiança do discípulo com o discipulador e não tem um ambiente de liberdade e confiança, a gente pode chamar de qualquer coisa, menos discipulado. As pessoas que convivem comigo, hoje mesmo, eu tive um grupo de discipulado e eu perguntei para a pessoa, você está falando a verdade? E a pessoa diz, eu estou. Eu digo, não, você está mentindo. E você mente com muita classe. Você mente com habilidade incrível. Agora conta de verdade a coisa. Agora eu faço isso porque eu caminho com a pessoa. A gente tem liberdade, a gente tem caminhada. É um momento de abertura e de partilha da vida, onde a pessoa possa ser ela mesma. Então, hoje também eu compartilhei no meu grupo que eu perguntei quantos deles estão experimentando o Salmo 4 e versículo 8, quando Davi diz, em paz me deito e logo pego no sono. Eu falei para eles, eu não estou fazendo isso, eu não consigo dormir logo que deito, porque eu estou sendo levado à minha mente por uma pressão violenta de um fato na denominação, e então isso não me deixa dormir, eu demoro, eu não estou em paz. E terminou o encontro, uma das pessoas disse, podemos orar por você? Eu digo, lógico, por favor, eu quero dormir cedo hoje. E isso é discipulado. Eu não tenho a verdade absoluta, eu não tenho as respostas para o meu grupo. Eu posso criar um ambiente de verdade, de seriedade, de liberdade, onde a gente cresça junto. Isso é discipulado. O resto pode ser qualquer coisa. E a última coisa está no versículo 38. Nós já lemos a primeira frase, e o restante do versículo diz assim, em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Eu acho essa frase de uma sofisticação, Jesus arriscou demais. Eu acho que Jesus foi muito corajoso a falar uma frase dessa. Sabe por quê? Porque se Jesus falasse essa frase quando Pedro tivesse ido no banheiro, e então Jesus falasse para o grupo, olha, gente, hoje de madrugada, antes que o galo cante, Pedro vai me negar 3 vezes. Prestem atenção, fica de olho. Não. Jesus falou para ele, para o Pedro, diz, Pedro, é o seguinte, daqui a 5 horas, daqui a 6 horas, o galo vai cantar. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Rapaz, se Jesus falasse isso para mim, eu ia negar uma só para sacanear o galo. Você entendeu? Só para sacanear o galo. Porque o galo dependia da negação de Pedro para ir dormir.
Então o galo fica refém de um miserável, mentiroso, que nega Jesus, e além do cara negar Jesus e criar confusão para a vida dele, ele cria ainda confusão para a vida do galo. E o galo, então, fica ali na expectativa de que Pedro negue 1, 2, 3. Enquanto quanto mais demorado for a negação de Pedro, mais tarde o galo vai dormir. Se eu fosse esse galo, eu mandava prender Pedro. Eu entregava ele para o Supremo Tribunal Federal e diria que ele é um cara que promove fake news. Mas, enfim. Agora, qual que é a questão? Quando a gente olha para essa frase, você percebe que tem 3 fatores. O primeiro fator é o fator evento, ou seja, o galo iria cantar. O segundo é o fator processo. Olha aí, 3 vezes. 3 vezes. Olha o processo. 1, 2, 3. A impressão que eu tenho é que Jesus está dando uma chance para Pedro provar que ele não é aquilo que Jesus suspeita que ele é. É isso que eu tenho a impressão. Mas não. Tem, então, o fator evento, tem um fator processo, que você lê aí o que ele diz. Ó, em verdade, vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E tem um fator tempo. Se Jesus fala para Pedro, você me negará no restante da tua existência, talvez Pedro viveu ainda 30 anos, sei lá, aí tudo bem, é muito subjetivo. Não. O tempo que eles se encontram ali no cenáculo até o galo cantar, quem sabe tinha 5 horas, 6 horas, sei lá. É muito curto. Então, o fator tempo é muito importante nesse ponto aqui, não só o fator evento e o fator processo. Mas, enfim, qual que é o elemento? E, para fechar, o elemento é o seguinte: conduzir a pessoa a fazer suas próprias descobertas e confessar o seu próprio pecado. Uma das coisas mais admiráveis que eu acho no discipulado é você nunca dizer que a pessoa está errada. Nós não temos o direito, por mais que nós temos claros valores e sabemos que a pessoa está desalinhada, mas nós não podemos dizer, vamos conduzindo a pessoa que o Espírito Santo vai trabalhando nela e ela vai chegar diante de você e vai perguntar: o que você acha? Você acha que eu estou certo nisso aqui? Você acha que eu tenho que mudar ali? O que você tem para me dizer? Normalmente, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim: o que você acha? Ela tem que dizer. Eu ajudo ela a perceber, mas eu não necessariamente tenho que dizer o certo e o errado. Então, quais são os 3 elementos? Recapitulando. Primeiro, não responder perguntas, mas sim responder necessidades. Segundo, criar um ambiente de liberdade e confiança onde a pessoa possa ser ela mesma. E terceiro, conduzir a pessoa para fazer suas próprias descobertas e confessá-las diante do Senhor, confessar o seu pecado. E aí, fechando, vocês sabem como é que a história aconteceu, né? Pedro negou 1, Pedro negou 2 e Pedro negou 3, o galo cantou e pasmem. João não fala isso, mas Lucas, escrevendo esse mesmo evento, diz com todas as letras que na hora que o galo canta e Pedro nega e o galo canta, Jesus está passando por ali. O que Jesus está fazendo ali, Jaziel? Isso é hora para Jesus estar ali? Será que Jesus não tinha
tantas coisas para fazer lá com o julgamento, naquela madrugada inteira que ele passou em 6 julgamentos naquela madrugada. O que Jesus, naquele momento que Pedro nega, o galo canta, Jesus está fazendo ali? Jesus está passando no corredor. Aí, de uma maneira muito especial, a Bíblia diz, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 62, que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro e Jesus não falou uma palavra, só o olhar. E o olhar de Jesus era para dizer mais ou menos assim: não interessa o teu estado, não me interessa, interessa que eu estou contigo. E aquele olhar de Jesus foi um olhar de acolhimento, de aceitação de Pedro como ele é. E aí o texto, como vocês conhecem, Pedro se afastou e chorou amargamente. O discipulado conduz a pessoa para esse momento do chorar amargamente, para colocar para fora. Eu fiz um encontro hoje de discipulado e uma das pessoas me falou: eu passo a semana inteira esperando esse tempo chegar. Porque é um momento onde as pessoas são resolvidas, tratadas na sua interioridade. Portanto, eu acho que já consegui aqui o meu tempo que eu tinha me programado, de maneira muito sintética, colocar os 3 elementos, e aí eu oro, e depois vamos para as perguntas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos observando o maior discipulador de todos os tempos, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de olharmos de maneira muito objetiva esses 3 elementos que, quem sabe, são norteadores de um discipulado bíblico, pessoal e restaurador. Possa, Senhor, nos ajudar para não só responder perguntas, mas responder necessidades, demandas das pessoas. E que tu nos ajude a criar um ambiente de confiança e liberdade, onde a pessoa possa ser ela mesma. As pessoas têm que acreditar em nós, que nós não vamos puni-la, não vamos imuni-la, não vamos tolher. E, sobretudo, nos ajude a conduzir as pessoas ao ponto de descobrir por si mesmos seus pecados, seus equívocos e colocá-los diante do Senhor, ao ponto de chorar amargamente. É assim que oramos, Senhor, é assim que cremos, e assim seja, em nome de Jesus. Amém.